Então agora a gente vai conversar sobre anamnese e exame clínico, né? O primeiro passo aí do nosso diagnóstico. A gente já conversou um pouquinho na aula anterior sobre essa característica aí de como que a gente vai fazer o nosso planejamento. Primeiro a gente vai passar pelo diagnóstico, depois a gente vai fazer o planejamento do caso e depois a gente vai descrever o nosso processo de execução, o nosso plano de tratamento. Joia? Então vamos conversar um pouquinho sobre anamnese. Nisso que a gente falou, a anamnese entra onde? Ela entra como primeira etapa no diagnóstico. A anamnese mais o exame clínico intra e extrabucal vai ser o meu primeiro passo aí, a consulta inicial quando o paciente chegou ao consultório. Na anamnese eu vou fazer perguntas de saúde geral e saúde bucal, vou buscar o histórico do meu paciente, certo? Caso a gente está falando aí de uma consulta inicial, né? Caso ele não seja seu paciente de rotina. E além disso, se o exame clínico nos sinalizar que é necessário exames complementares para fazer o nosso diagnóstico, nós vamos solicitar exames complementares. Lá no finalzinho do módulo de diagnóstico tem uma aula sobre documentação e ali eu especifico o que eu normalmente solicito para fazer um procedimento de unção mesmo ou qualquer outro procedimento em ortodontia preventiva interceptora, certo? Aí vou solicitar meus exames complementares, que são modelos, radiografias, enfim, exame de sangue, eventualmente, não para ortodontia, mas eventualmente tem profissional que precisa ou algum outro tipo de exame. Joia! Além disso, o que a gente precisa avaliar no nosso paciente? A gente precisa, o odontopediatra sabe fazer isso muito melhor que o ortodontista, né? Determinar aí a atividade de cárie, o risco a cárie, joia? E também o comportamento do paciente. Por que atividade e risco a cárie? Porque a gente sabe que qualquer dispositivo ortodôntico instalado no paciente, tanto fixo quanto removível, claro que mais fixo do que removível, predispõe ao acúmulo de placa. Então eu vou ter um risco a cárie aumentado e isso eu tenho que discutir com o odontopediatra. Normalmente a gente chega aí num denominador comum para saber quais vão ser as estratégias ao longo do tempo durante o uso daquele determinado tipo de aparelho. Se eu vou, como que vai ser esse meu controle de placa, né? Se o odontopediatra vai reforçar melhor a higiene, vai chamar no intervalo um pouquinho menor, depende da atividade de cárie anterior, aí, da história do paciente, na verdade, né? Porque quando a gente fala de atividade de cárie, claro que para a ortodontia interceptiva, o paciente, quando eu vou instalar o aparelho, é a nossa última etapa do tratamento, né? Ele já resolveu tudo que ele tinha que resolver, tanto em questão de urgência, dor, qualquer outro tipo de procedimento que necessite de intervenção, que é mais importante do que o aparelho por si só. Então o aparelho vai ser a nossa última etapa. Então esse paciente já não tem atividade, não tem cárie ativa, não tem lesões de cárie ativa e aí o risco a cárie é avaliado junto com o odontopediatra. Um tempo atrás eu prescrevia bochecho com flúor sempre que eu instalava algum dispositivo ortodôntico corretivo, um disjuntor, por exemplo. Hoje já não, né? Mas isso um tempo atrás é há mais de 15 anos. Hoje a questão, a conduta, né, em relação ao controle e risco da doença cárie, ela vem se modificando ao longo do tempo, então hoje eu acabo não prescrevendo bochecho com flúor, mas isso eu fazia anteriormente. Isso é só uma ideia de como que a gente tem que ficar mais em cima, né, desse tipo de paciente com um dispositivo ortodôntico. Então, reforço, isso é um gancho até legal, gente, para reforçar a necessidade das profilaxias com o odontopediatra, isso realmente é importante. Mesmo ele fazendo o acompanhamento comigo, que sou ortodontista, que não faço nenhum procedimento clínico geral, né? Não faço em nenhuma criança nem mesmo a profilaxia, eu reforço que é importante voltar no odontopediatra para fazer esse controle, esse acompanhamento. Joia! E a partir daí, eu já tenho o meu diagnóstico definido, eu vou apresentar aí para vocês como que eu faço a minha lista de problemas e soluções, como que eu vou colocando tudo isso no papel, entendendo as prioridades, né? A ordem daquilo que vai ser feito. Joia! E a partir daí eu vou fazer meu planejamento, porque eu tenho tudo isso listado, vou determinar o que eu vou fazer primeiro.